assim. Lembrando aí, você gostou da escala inicial de Vojvoda na partida de hoje? Não venceu com 54% dos votos, sim ficou com 45%, e a enquete foi finalizada com 31 votos. E foi isso daí. Realmente, acho que não tinha muito como... Por mais que a escalação inicial não tenha sido o principal problema, talvez, do Fortaleza nesse jogo, foi um dos problemas, né? Foi um problema, dá para dizer que foi um problema. E agora podemos chegar ao nosso momento, nosso ápice, dá para dizer assim, das análises do podcast, que é o pódio do bem e do mal. Quem começa? Luca? Ok? Pode começar. Eu vou começar Bora. com o pódio do bem, que esse foi difícil fazer hoje. Para mim, o terceiro melhor em campo, apesar de amarelado de ter saído, o Lucas Sacha. Ele teve bem sobrecarregado no setor dele hoje, mas foi bem importante quando teve em campo. A saída dele de campo deixou o Fortaleza muito vulnerável, muito. E vou ser muito sincero, eu achei o cartão amarelo dele bem forçado. Tiveram faltas bem piores, inclusive de jogadores do Fortaleza. Emanuel Brites, com 4 minutos de jogo, fez uma falta que era para cartão. Felipe Pires, Capixaba, jogadores do Juventude mereciam ter levado cartão e não levaram. Mas o Sacha ele levou um cartão, para mim, injusto. Mas foi bem, foi o terceiro melhor em campo. Segundo, o outro jogador que tentou muito, também, apesar que teve algumas dificuldades defensivas, ele era um dos poucos que trazia algum desafogo ofensivo, e olha que posso criticar muito o momento dele no jogo, mas ele foi o desafogo ofensivo em muitos momentos, que foi o Juninho Capixaba. Né? O Juninho, inclusive, no lance do gol do Fortaleza, o Juninho, o gol que o Fortaleza leva, né? O Juninho Capixaba alerta o Tite, porque o Tite vai marcar o Isidro Pita, sem necessidade nenhuma. E nem sobe para marcar o Pita, e ainda deixa o Vitor livre para cabecear e fazer 1-1. Mas o Capixaba, para mim, foi esse outro jogador, segundo jogador, melhor em campo, eu acho que já não tem muita dificuldade para falar. Thiago Galhardo, como mencionou o Razogal Alexandre, eu só não coloquei o Alexandre no top 3, porque defensivamente ele deixa muito a desejar. Eu acho que teria sido mais vantajoso ele ter sido o ponta do que o jogador centralizado. Ele deixou muito a desejar, talvez seja uma questão física, mas defensivamente ele deixou a desejar demais. Mas o melhor para mim foi o Thiago Galhardo. Ele é uma gota de criatividade ali no oceano de loucura que às vezes o Fortaleza é dentro de campo. O Fortaleza hoje ele foi como o último filme do Doutor Estranho, né? O Multiverso da Loucura, prometeu muita coisa e acabou ficando uma bagunça e ninguém gostou do resultado final. Foi basicamente, né, o Fortaleza em campo. Mas o Galhardo foi pontinho ali que ainda salvou o Fortaleza. Top 3 negativo, eu vou começar com... Eu vou começar com o Benevenuto, de novo. Não foi bem. Eu tô tentando lembrar em algum momento que ele ganhou uma disputa contra o Pita. Até aqui. Não tô conseguindo lembrar de alguma vitória do Benevenuto contra o Pita defensivamente. Foi bem mal. O Benevenuto foi bem mal em campo. Segundo, o Tite, que vinha até relativamente bem e só entrou nessa lista porque a meia hora final de jogo do Tite foi pavorosa. No lance do gol do Juventude, ele erra 2 vezes. Ele erra na jogada que o Fortaleza ali disputa e a bola vai para a lateral, para aí sim o cruzamento do gol. Ele erra, ele dá o espaço, ele deixa uma abertura para o Facão e depois ele não marca o Vitor na jogada. Então, entre o Tite, um jogador que, para mim, tem uma crescidinha naqueles jogos anteriores, mas novamente voltou a desempenhar um futebol de toda a temporada muito abaixo. E para mim, para em campo, todo mundo já sabe. Para mim, todo torcedor do Fortaleza devia receber uma compensação de insalubridade toda vez que o Robson joga partidas como essa. O Robson não é um jogador que ele... Existe jogador que tenta muito coisas difíceis. Por exemplo, eu levo em consideração o Felipe, especialmente o Felipe até o ano passado. Era um jogador que errava,
mas ele tentava muito, porque o Felipe tentava passes aprofundados, tentava longos lançamentos, ele tentava fazer coisas diferentes dentro do jogo. Isso é tentar e errar. O Robson não. O Robson, ele tenta e erra o básico. Ele não tenta um passe aprofundado, ele não tenta uma finalização diferenciada, ele não tenta uma inversão de jogo. O Robson tenta dar um passe de 3 metros e ele erra. O Robson, quando ele tá num dia bom, ele é ruim. Quando ele tá num dia ruim, ele é péssimo. Então, o Robson faz me questionar muito, por exemplo, jogadores que eu não vi. Porque daqui a 40 anos, alguém vai olhar os números do Robson e, caramba, esse cara deve ter jogado muita bola. E aí vai chegar talvez o saudoso, o Robson jogava. E eu vou ficar aqui na minha cabeça, pô, o cara era um... Isso aqui ele vai ser um documento histórico, para a gente lembrar que ele não jogava bola, ele era ruim. Ele era ruim que de vez em quando dava sorte. Porque o Robson, eu acho que a margem de erro pro Robson, ela não... Há muito tempo eu falo, a margem de erro do Robson, ela não vale a pena. Não vale a pena ter um jogador que faz 10, 15 gols no ano, mas ele atrapalha nos outros 45 jogos da temporada. Ele não ajuda, ele atrapalha. Não é que nem o Moisés. O Moisés jogou mal, jogou. Podia até ter entrado no top negativo. Mas o Moisés, por exemplo, ele não atrapalhou o jogo. Ele não foi decisivo para o resultado permanecer 1-1. Ele não estragou a jogada de contra-ataque. Ele não jogou para... Cara, teve uma jogada, para mim, foi tão simbólica no segundo tempo, que o Fortaleza atacava num 5-3 contra o Juventude. Ou talvez o melhor que eu lembre. 5-3. Era o Capixaba passando, o Lucas Lima já tinha entrado, o Galhardo vinha pelo meio. Era 5-3 e o animal jogou para fora. Eu tô revoltando, não aguento mais cornetar o Robson. Eu não aguento mais. Quando ele tomou amarelo, o cara disse, ele tá suspenso. Nasceu aquele meme. Muito triste com a notícia dessa, soltando fogo de artifício. Porque não tem nenhum torcedor do Fortaleza, ele não tem esboçado um sorrisinho por esse momento. Eu já elogiei muito o Robson, já disse algumas vezes, ele é um mal necessário. Mas chega um momento que ele só é o mal, né? O Robson é tipo um cigarro para acalmar. Ele te acalma, mas ele também te dá câncer. Então, tá muito... Foi horrível, foi horroroso hoje. E eu deixo pro Minhoca porque eu estou revoltado com o Robson. Bem claro isso. Vamos lá. Eu vou começar, então, logo com o lado trágico da coisa, né? O Robson vai nessa... Eu vou até aproveitar logo o embalo dessa análise do Robson. Talvez, assim, eu vou melhorar um pouco a frase do Luca, né? Ele em dia bom é ruim, ele em dia normal ele é péssimo, e ele em dia trágico, ele simplesmente tem que ser mandado embora. Assim. Porque o Fortaleza, quando teve as 5 vitórias, e ele sai da situação dele de briga de rebaixamento para algo que pudesse se imaginar. Era Sul-Americana, ainda não era Libertadores, que muita gente até imaginou. Mas, para fazer essa mudança, entrava a segunda parte. Porque o Fortaleza, nos 5 jogos que fez, era jogos para tentar, sabe, lutar pelos 3 pontos a todo custo, mesmo jogando bem, jogando mal, tanto faz. Quando o Fortaleza sai dessa situação, ele poderia ter feito leves modificações. Quando ele fez essa modificação, foi colocar o Romarinho contra o Botafogo, entendeu? O Romarinho não é uma qualidade que você... Opa, tá entrando esse cara e vai resolver a partida. Então ele entra com ele pensa mais na característica do que na qualidade. E eu acho isso um problema muito grande, muito grande. Porque você vai ter, em todo o setor ali, você tem um jogador como o Benevenuto, ao mesmo tempo você tem um Tite, que é péssimo defensivamente, mas tem uma boa saída de bola. Você tem na direita o Brits, que defende muito bem, mas no apoio não é tão bom. Você tem o Capixaba, que é um esforço danado e que ajuda muito. Tanto é que boa parte dos gols do Fortaleza tem saído do pé do Capixaba. E aí o meio de campo, você vai botar o Caio Alexandre, ao mesmo tempo você ganha no passe, você perde na marcação e tal. É difícil fazer essa equação. Mas no ataque, cara, qual é o jogo que você vai colocar um jogador que luta bastante, assim, como o Robson é? E que era valorizado, é bom deixar claro. O torcedor valorizava essa entrega, até mesmo para desmerecer o Romero, por exemplo, que é o jogador que eu vou citar,
Por que o Romero não é uma peça mais interessante? O Romero é um jogador lento, é um jogador de péssima dinâmica, às vezes pensa errado, acho que tem que driblar em jogada, mas eu acho mais fácil desenvolver um jogo com ele, ou até mesmo com outra peça, que poderia ser um Otero jogando como um segundo atacante, empurrar mais enfim, outras possibilidades. Porque quando você coloca um jogador estabanado, que erra bastante, a tendência é que só vai irritar esse jogador. Então, assim, eu acho que esse era um jogo onde faltou um pouco mais da qualidade nesse setor e o Robson foi realmente um grande desperdício. A bola chegava para ele e ele desperdiçava muitas jogadas. Ele não sabe cercar o adversário. Isso irrita demais, eu acho que para quem está acompanhando o jogo do Fortaleza. Cerca o adversário, meu filho. Foi tal qual o jogo do Fluminense. Ele não sabe cercar. Ele vai lá, faz a falta e ele reclama. O jogador vai em cima dele, ele força uma falta, o juiz não dá e ele acha que, na cabeça do Robson, só ele sofre falta e ele não faz falta em ninguém. O Robson é o único jogador que eu... Assim, tudo bem, tem vários jogadores que pensam dessa maneira. Mas o Robson, ele não entende o jogo, entendeu? Continua na jogada, ou só cerca, não precisa fazer a falta. Se é para fazer uma falta, que faça uma falta de um contra-ataque que está acontecendo, entendeu? Então, são essas coisas que irritam muito do Robson. Então, é esse jogador que sempre vai, quando não vai ajudar, vai estar num pódio negativo, possivelmente. O segundo, eu vou colocar o Tite, porque realmente é um jogador que não dá para aceitar bola aérea na área, ele não disputar bola com ninguém. Assim, com ninguém, assim, em muitos jogos. Léo Gamalho prevaleceu. Qualquer centroavante que for disputar na jogada aérea com o Tite tem muita chance de prevalecer. Para esse jogo que o Fortaleza estava tendo, minutos finais, tomando uma pressão, o pior jogador da defesa para afastar uma bola é o Tite. O pior jogador. Até o Capixaba, até mesmo o Brits, até mesmo o Tinga, até mesmo os volantes vão conseguir. O Robson conseguiu tirar uma bola, que foi uma bola que quase foi em direção ao gol, e ele conseguiu tirar. O Robson daquela estatura. Ele conseguiu ganhar no jogo aéreo, entendeu? O Tite não consegue. O Tite tem muita dificuldade. E tem erro de leitura, às vezes, de sair. Teve uma jogada que a bola estava na defesa, fazia a bola longa logo, ele segurou e gerou um lateral no campo de defesa, no seu próprio campo. Então, assim, esse entendimento que eu falo da inteligência de entender o jogo, o Tite também vai entrar nesse pódio negativo. E eu não sei se eu fiz com o Benevenuto, não. Eu acho que o Benevenuto teve momentos que conseguiu até... Teve umas no primeiro tempo que ele tirou ali, meu amigo, que foi muito no limite ali. Bolas cruzadas que sempre estavam saindo, assim, em vários momentos. Eu vou ficar com o Moisés, sabe? Gosto muito do Moisés, mas na partida de hoje, acho que, primeiro, ele foi pouco acionado, mas também eu acho que ele também não colaborou muito também defensivamente. Ele voltava, mas ele não colaborava muito para evitar essas bolas alçadas. Então, acho que faltou mais do Moisés, então eu vou ficar aí com a terceira colocação. Do lado positivo, aí eu vou ficar na primeira colocação com o Galhardo, que é um jogador muito lúcido, precisa de outros jogadores pensando junto com ele, assim, que consiga pensar bem em jogadas de ataque, que consiga, enfim, se colocar numa posição boa, né, para fazer o gol, fazer o facão. O Romero, por exemplo, é um jogador que sabe fazer isso. Aliás, essa dupla deu certo contra o Fluminense na Copa do Brasil. Queria ver mais vezes, sabe? Se vai dar certo, eu acho que depende do jogo. Vai depender muito do tipo do jogo. Mas eu queria ver algumas vezes os dois atuando junto, porque eu acho que são dois jogadores inteligentes. E segundo colocado, vou ficar com o Capixaba. É muita entrega, participou mais uma vez de uma jogada de gol. Acho que o primeiro tempo dele ainda teve uns momentos que eu cito às vezes, né? Ele às vezes perde o tempo de fazer uma jogada mais rápida e tal, mas ele é um jogador com muita entrega, muita entrega. É um dos destaques, mesmo não gostando do Capixaba, é um dos destaques da temporada, sem sombra de dúvida. E na terceira colocação, eu vou ficar com o Caio. Eu acho que o Caio também cometeu falhas, realmente na recomposição tem muita dificuldade, mas é um jogador muito lúcido, sabe? Assim, é um jogador que até mesmo nessa saída de bola, com mais qualidade, acho que os zagueiros ficaram meio perdidos quando o Caio voltava. Eu acho que ele pode ser um terceiro homem de saída, e é por isso que eu começo a imaginar. Só que aí, enfim, tem que testar, né? Talvez com o Tinga funcione melhor, não precisa do Brits para fazer essa saída, você pode fazer com o Caio, mas tudo isso, enfim, 10 dias aí para você testar, para o Vojvoda testar. Então, o Vojvoda pode fazer algumas escolhas, só não vai ter o Robson. Então, acho que para esse jogo do Flamengo, que é um jogo especificamente diferente, dá para imaginar algumas situações que ele possa pensar para o time que ele, enfim, né, possa incrementar mais.